Você, obviamente, deve ter vários amigos, muita gente que você conheceu nessas viagens. O que os seus amigos gringos têm falado do Brasil? Todo mundo só vê o Brasil agora como, cara, como um caos. O país do caos. Você tava no Japão gravando aí pra essa nova temporada do Que Mundo é Esse, da Globo News? A gente deu uma super sorte. Nosso entrevistado de hoje viaja pelo desconhecido através de suas produções que ele participou durante esses 20 anos de carreira. Algumas dessas ele realmente viajou literalmente. Rodrigo Cebrián, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Quarentena. E eu estou cansado já de falar Papo Quarentena porque eu queria que ela tivesse acabado e eu nem sei quando é que isso vai acabar, cara. Como é que tá por aí? Cara, assim, eu até brinco que, por questões até muito pessoais, mas aí depois eu vi que pessoas que sofrem das mesmas coisas que eu sou uma pessoa muito ansiosa por natureza e ao mesmo tempo, às vezes, tendo, por conta disso, às vezes ter uma certa depressão real, né? Assim, como clinicamente falando. Então, e aí eu descobri que essa coisa da quarentena, desse período, me fez ficar muito confortável, porque parece que assim que eu não tô errado mais, entendeu? Tá todo mundo com medo, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo, sabe? Tipo, então, eu tô numa situação meio louca que, assim, eu de fato tô muito confortável na quarentena, tô muito produtivo, tô muito criativo e tenho uma sorte de ter uma condição, obviamente, muito privilegiada, como a maioria de nós temos, de fato ter uma casa muito bacana, etc. Então, tá indo tudo bem. E minha família tá toda bem também, então as pessoas próximas, não tem ninguém com sofrendo especificamente por causa do vírus. Mas você não acha que esse medo que você falou aí que o pessoal tem, você acha que esse medo não foi uma coisa mais do começo ali da pandemia? Agora o pessoal já tá meio que acostumado? É isso aí, tá bom. Então, de uma certa forma, sim, eu acho que tá rolando isso, assim. Mas eu acho que, quer dizer, tem e até agora que eu voltei a ficar mais no Rio, eu tava ficando muito em São Paulo por causa da minha namorada que mora e é jornalista e apresenta o jornal todo dia, então, ou seja, ela não tinha muito como mudar essa dinâmica. Eu acabei me adaptando e fui para São Paulo. É a Aline, né, o nome dela? Aline Midler, isso é a âncora da Globo News. Né? E ela, aí, ou seja, em São Paulo eu tava realmente numa quarentena mais clássica, em casa, sabe? Tipo assim, aqui no Rio, como eu tenho uma condição também do lugar onde eu moro, eu até comecei a entender um pouco mais isso que eu via meio no noticiário, meio pelas pessoas, assim, as pessoas não estão levando a sério, etc. Aqui eu vejo de tudo, misturado. Eu vejo muita gente que está querendo voltar a ter uma vida mais ou menos normal, pelo menos mais saudável, mas se precavendo, usando máscara, mantendo distanciamento, não, ou seja, não chutando balde, assim, né? Tentando equalizar assim, uma vida saudável com uma vida, ou seja, se precavendo e se tomando os cuidados sanitários necessários. Mas tem uma galera, cara, que chutou o balde mesmo, assim, como se não tivesse nada acontecendo. Assim, tipo, isso é meio punk mesmo, é assustador. Até por isso que tiveram que fechar a praia aí, né? Por um tempo. Tiveram que fechar a praia. No final de semana passado, até vou ser curioso como vai ser esse final de semana. No sábado passado fez muito sol aqui no Rio. Cara, e coincidiu com aquela coisa da prefeitura ter dado flexibilizado a quarentena, ia ter aberto um monte de coisa, e aí, mas só que aí depois caiu porque entraram com uma ação na justiça, e aí ficou muito cheia a praia porque as pessoas cagaram. Aí realmente as pessoas cagaram. As pessoas foram pra praia e montavam barraca, não é que assim iam pra praia dar um mergulho. Aliás, falando em cagar, você tava falando de cagar, você fez uma live que você tava ali passando fax. Aquilo ali era uma crítica social? Qual que era a ideia daquilo ali? Sim, assim, na verdade, ontem eu fiz 3 lives até então, né, nesse período, que a live virou, tipo, a live agora, tipo, tem uma hora do nosso dia, né, que já começou às 6, né, tem o período das 6, depois tem das 7, das 8, tem das 9, que, pô, o timeline do nosso Instagram fica lotado de live, tá todo mundo vendo live. É o horário nobre das lives. É o horário nobre das lives. E aí eu já tinha feito uma live brincando, criticando isso da live, fazendo uma primeira live minha, em que eu fiz uma live comigo mesmo. Então, eu filmei a minha parte fazendo perguntas, depois filmei a mesma parte num outro cantinho, assim, respondendo, falando comigo mesmo, e abria, assim, fazia todo jeito da live. Olha só, ele já entrou, olha só quem é o nosso convidado aí. Entrava eu mesmo, pô, chegando tempo. E aí fiz essa livezinha curtinha, assim,
que as pessoas giram, assim, já era meio uma crítica dessa coisa da lives mais legais do mundo, live, né? Porque todo mundo agora quer ter a pessoa mais legal do planeta, né? Aí, e tem pessoas que não dá pra competir com o Luciano Huck, porque o Luciano Huck ele não faz live com... Ou o Porchat, né? O Porchat tá falando com... Porchat, exatamente. Não dá pra competir com essas pessoas. Então, eu fui uma crítica nisso. E ontem, depois também de ver uma porrada de live, eu fiz uma primeira live em que eu aparecia como se estivesse só dormindo, roncando, assim, não acontecia nada nessa live. E logo depois eu fiz uma outra live cagando, literalmente, assim, né? Em que eu não aparecia, mas ficava assim minha perna, assim, também não acontecia nada. E essa eu postei, porque agora também eu descobri recentemente que na minha época de live, a live ficava disponível nos seus stories, né? E aí ficava lá meio disponível. Acabou isso. Isso foi uma descoberta recente minha. Eu não sabia que a live agora não é mais disponível no story. Eles migram pro IGTV, né? Que eu acho que é para dar uma bombada no IGTV também. E aí você é obrigado a me postar aquilo ali, né? Como um vídeo contínuo. Rodrigo, você estava antes dessa quarentena acabar, antes desse mundo virar o que é agora, né? Você estava no Japão gravando aí para essa nova temporada do Que Mundo é Esse, da Globo News. O que aconteceu aí? Rolou? Deu pra gravar tudo ou vocês foram interrompidos? Não, a gente deu uma super sorte, mas a gente costuma dizer também que, de uma certa forma, a gente tem dado muita sorte com o Que Mundo é Esse, né? Então não é sorte, é porque a gente fica meio antenado, assim. Mas neste caso do Japão, evidentemente, foi mais por um lado, uma sorte, assim, né? De fato, por vários fatores. Porque a gente sempre está meio no lugar que a gente imagina que vai ser o novo foco, digamos assim, né? De alguma questão geopolítica, de interesse, de grande interesse, né? Foi assim quando a gente foi para as Coreias, que aí logo depois teve o encontro do Trump com o Kim Jong-un, logo depois quando a série foi ao ar, mesma semana estava o Trump lá na zona de exclusão, onde a gente tinha acabado de ir, talvez ter sido os últimos estrangeiros a estar naquele lugar antes daquele encontro histórico. A gente, quando foi para a Ucrânia, várias coisas aconteceram, e a Ucrânia também passou a ser uma referência louca dos grupos de extrema-direita daqui, né? Ou seja, e aí o Japão, a gente estava, claro que a gente estava pensando um pouco na coisa da Olimpíada, no sentido de um começo de uma nova era, porque também teve a troca do imperador, então a gente estava meio pensando assim, vai ser legal, porque vai ter a Olimpíada, a gente vai estar lá, ninguém... Para a maioria das pessoas, a gente tinha visto isso, para a maioria das pessoas, qualquer coisa do Oriente, coreano, chinês, japonês, é tudo a mesma coisa, né? Assim, tipo, as pessoas acham que é tudo aquilo, né? O povo oriental muito louco, que come morcego. Isso é a coisa que mais... É verdade que o japonês come morcego? Já começou quando a gente voltou de lá. A gente deu uma super sorte, que foi a gente ter programado de ir em fevereiro por questões variadas. A gente já tinha comprado, tinha feito tudo. Eu tinha ido de férias em janeiro para Califórnia, onde eu comecei a ver já o começo da coisa do coronavírus nos Estados Unidos. Por exemplo, eu falava isso para as pessoas aqui do Brasil. Eu falei, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e já não tem mais álcool gel, não tem mais como comprar máscara em lugar nenhum. Não tinha álcool gel, não tinha máscara. Isso em janeiro. Em nenhuma farmácia dos Estados Unidos já estava com esse problema de ter máscara. Eu perguntava, tem álcool gel, tem máscara? As pessoas, o cara ria da minha cara, entendeu? Como se eu estivesse perguntando uma coisa que, você é louco, todo mundo que comprou isso, estocou, aquelas coisas americanas também. E aí eu fiquei meio, cara, com isso na cabeça. Quando a gente chegou no Japão, era quando estava explodindo, começando a ter, ou seja, mas era o auge daquele Diamond Princess, daquele cruzeiro que tinha ancorado no porto de Yokohama, ali perto de Tóquio, que era um cruzeiro que tinha infectados de coronavírus, porque tinha um cruzeiro que tinha feito ali, andado ali pela costa da China também, etc. Uhum. E aí ficou todo mundo trancado naquele navio. Era o primeiro caso fora da China, era o primeiro caso mundial fora da China, da pandemia tendo um efeito prático e louco já de transformar a nossa vida, que era... O pânico instaurado já, né? Pânico instaurado, era um Big Brother do coronavírus, era todo mundo preso num navio, que aí a quarentena ia se renovando toda hora, porque a cada novo caso zerava todos os 15 dias anteriores de quem estava lá, então era um inferno, as pessoas ficaram bastante tempo lá. E a gente, quando pisou no Japão, estava tendo esse caso, e aí a gente falou, cara, esse negócio de coronavírus aí vai crescer. Porque olha só, vamos tentar ir lá. A gente foi lá. O primeiro episódio do Japão, inclusive, a gente não entrou no cruzeiro, obviamente, mas a gente foi até o lugar mais próximo que podia ficar, onde a imprensa ficava do cruzeiro. A gente conseguiu entrevistar uma menina que tinha... Os pais estavam no cruzeiro, então ela ia todo dia lá acenar
para a mãe, né, de longe ali do estacionamento, para dar um sinal para a mãe. O pai dela tinha ficado pegado a doença, contraído a doença, e tinha ficado com problemas e tinha sido retirado direto para um hospital, estava numa UTI. Ela estava numa situação bastante... que na época era uma situação bastante nova, né, de você ver essas situações, depois se expandiu para o mundo. E aí, no período que a gente estava no Japão, em fevereiro, foi quando começou a crescer, mas ninguém, a OMS não tinha ainda decretado pandemia, né? Ou seja, não tinha uma definição de um problema global do coronavírus, apesar de já estar presente em vários países naquele momento, que eu já tinha visto nos Estados Unidos e no próprio Japão, mas não tinha definições de regras de higiene, nem de higiene japonês tem, né? Porque o japonês já lava muito a mão. E a máscara também já é uma realidade lá no Oriente, né? Principalmente no inverno, que era quando a gente estava. É uma realidade no Oriente, muito mais no Japão ainda, muito mais em Tóquio ainda, porque é uma cidade com uma população, ou seja, com uma densidade demográfica maior do mundo, entendeu? Então, a gente conseguiu filmar tudo. Vários momentos a gente passa por essa questão da pandemia, porque era algo que estava já presente em todos os lugares que a gente ia, tinha cartazes sobre regras de... aquelas coisas todas que a gente depois ficou aprendendo, aquele negócio de tossir assim, de lavar a mão, ou seja, dessas etiquetas sociais que o japonês, e que também é muito interessante isso na série, acabou a gente dando sorte nesse sentido, que o japonês já tem, eles já se cumprimentam à distância, né? Quando eles não conhecem a pessoa, principalmente, eles, né, tem aquela coisa assim que só inclina o corpo, não se toca, os caras não aperta a mão um do outro, né? Assim, já tive todos os lugares, principalmente as residências, mas mesmo em escritórios menores, etc., em maioria dos lugares, as pessoas já tiram o sapato, não entram com o sapato nos ambientes domésticos ou que tem um certo controle das pessoas ali, onde precisa de higienização, e ele já tem toda essa cultura de você entrou num restaurante, qualquer lugar do Japão, pode ser um restaurante chique, um restaurante, né, de rua, mais fuleiro. O cara já te entrega aquele pano com quente, né, com água fervendo, para você limpar as mãos e limpar o rosto. Então, assim, isso já era uma realidade. Então, a gente conseguiu fazer a série vários temas. Claro que o coronavírus não era o tema, porque inclusive não era a realidade, mas acaba virando... tem vários momentos tem a referência, pelo menos culturalmente, sobre a cultura da higiene ou dessa ideia de se autoproteger também para proteger o próximo, né? Ou seja, dessa questão de solidariedade, desse senso comunitário. Inclusive, a gente estreia agora, sexta-feira, dia 26, vai ser a primeira vez que tem uma parceria feita diretamente da Globo News com a Globoplay, e a gente vai estrear a temporada inteira, os 5 episódios, direto na Globoplay. Então, vai estrear agora, então, do Japão? Sexta-feira, dia 26 de junho, vai estrear. Então, você está falando comigo primeiro que todo mundo, já para contar as novidades desta temporada. Sim. Obrigado, muito obrigado. Tá vendo? Foi por acaso, né? Vocês que são a mãe de nada do jornalismo aí, dos documentários, você obviamente deve ter vários amigos estrangeiros aí, muita gente que você conheceu nessas viagens, tanto do Não Conta Lá em Casa como Que Mundo é Esse? O que os seus amigos gringos têm falado do Brasil de hoje, desse Brasil que a gente está vendo aí? Então, assim, só para esclarecer, não é nenhum problema, só para deixar claro para quem está escutando, o Não Conta Lá em Casa eu não fazia, porque era quando eu trabalhava na Globo, quem fazia era o Fran... Ah, você não estava com ele? Desculpa. Não, mas não tem problema nenhum, porque é normal que faça isso, até porque tem uma continuidade disso. Foi quando até eu os conheci, foi no Conta Lá em Casa, porque eu trabalhava com o Caldeirão do Huck, com o Luciano Huck na época, e eu era muito antenado em ver outras coisas que estavam acontecendo, outros jeitos de contar histórias feitos por outras pessoas, desde os reality shows até os programas como no Conta Lá em Casa, que a primeira vez que eu assisti, não conhecia eles, assistindo vídeos no Multishow assim, sem querer. Eu falei, que negócio louco, isso é bom, entendeu? Tem uma coisa boa aí. Quer dizer, enquanto você estava lá reformando casa e arrumando carro junto com o Luciano Huck, os caras estavam lá viajando, é isso? Aí foi o encontrão? É isso. E amor à primeira vista. É isso. E, na realidade, com o Luciano Huck, no Caldeirão, a gente fazia muitas viagens também. Matérias de viagem, a gente se interessava em fazer esse tipo de encontro. Ou seja, tinha um flerte sempre, porque isso foi sempre da minha formação, que vem desde o Brasil Legal com a Regina Casé, em que era meio uma espécie de que Brasil é esse. Né? O Brasil Legal era uma espécie de que Brasil é esse.
Então vem da minha formação mesmo, assim, eu entrei na televisão fazendo o Brasil Legal. Mas a sua pergunta eu sou muito... Não tem problema. Seus amigos estrangeiros aí que você sim, fez. fechado. Os meus amigos estrangeiros, sim, eu tenho vários amigos e tenho falado com eles sobre isso, assim. Cara, sim, e aí são amigos que é curioso, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu fiz na Arábia Saudita, que é uma coisa rara, porque você ser amigo de uma mulher na Arábia Saudita é bastante raro. Você mal vê o rosto dela, né? Mas então, eu a conheci, vi o rosto dela, e ela é até personagem do programa, porque a gente foi correr de kart, numa pista de kart que tem no meio do deserto, que a gente queria falar sobre a questão do petróleo, papá. E aí a gente descobriu que aquele lugar do kart era um lugar que os jovens iam para poder meio tirar o véu, assim, as meninas principalmente, né, para poder, por conta de ter que vestir o capacete de kart, ter que vestir o macacão de kart, não dá para usar aquele véu andando no kart, pode inclusive ser perigoso. Então, era um lugar que eles usavam como um pretexto para poderem usar umas roupas mais livres, tirar o véu, etc. E aí eu conheci uma menina lá que ela é o caso mais curioso, porque você está falando de alguém que é num país, a Arábia Saudita, tecnicamente, é o país mais fechado do mundo. Eu diria que é mais fechado do que a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte você consegue, ele é ruim de informação, tá certo? A Coreia do Norte você não consegue falar com ninguém. Eu fiz amigos na Coreia do Norte que eu nunca mais vou conseguir falar na vida, né? As guias lá que trabalharam que nos atenderam lá. Mas na Arábia Saudita, mas na Coreia do Norte você pode ir com visto de turista. Você pode querer ir para a Coreia do Norte agora, qualquer pessoa que está assistindo tem como ir para a Coreia do Norte. E é relax, é um lugar mais seguro do planeta Terra, um lugar onde você vai ter certeza que não vai acontecer nada com você, porque você vai ser cuidado pelo governo. Da hora que você entra até a hora que você vai embora, vai ter um governo norte-coreano cuidando especialmente de você. É só não roubar um pôster do hotel que tá tudo bem, né? Exatamente, só não fazer merda, não roubar um pôster, não fazer alguma coisa que aí realmente você corre o risco de ser preso e ficar por lá. Agora, você na Arábia Saudita não existe nem essa possibilidade. Se você quiser falar assim, tô afim de ir para a Arábia Saudita, você não vai conseguir. Não consegue. A gente conseguiu na brecha de uma coisa que teve de uma corrida que a gente conseguiu para a Arábia Saudita. Mas com ela eu consigo falar, mas tem outras pessoas também, uma amiga minha tcheca, tem uns amigos nossos que estão lá na fronteira do Estado Islâmico, do Kurdistão, no norte do Iraque, ou seja, são pessoas que estão na linha de frente do combate ao Estado Islâmico, que agora está mais tranquilo, assim, eles conseguiram controlar um pouco a situação, mas estão de férias agora, né? Estão de férias, é uma zona um pouco mais conturbada, mas essas pessoas todas que eu estou falando, pessoas de países, ou seja, como a Arábia Saudita, ou como a própria República Tcheca, ou como o Kurdistão, todos eles me mandam mensagem perguntando, cara, o que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Todo mundo... E aí eu falo um pouco, ele falou assim, não, é bom saber também de alguém, porque senão a gente só fica recebendo. E é verdade, né? Porque isso... Aí você vê também como é que deve ser terrível você viver também num país que é estigmatizado, né? E isso a gente sempre tenta fazer e contextualizar isso quando a gente faz o Que Mundo é Esse. Quando você estigmatiza um país, um povo, por causa de algum problema, tipo o que está acontecendo no Brasil, que de fato a gente merece várias críticas, a gente enquanto povo e muito enquanto governo. Mas eu sempre falo a gente, porque mesmo eu sendo abertamente um super crítico desse governo, etc., eu acho que é o nosso governo, entendeu? Ele foi eleito, tem milhões de questões, mas é o nosso governo. Se eu votei, não adianta, é o nosso governo. É democracia, né? E é nosso governo. A gente tem que se colocar no contexto da culpa disso estar acontecendo, independente do nosso voto. Mas quando você começa a criar estigmas em um país e um povo, como está acontecendo, e eu vejo isso a partir desses relatos das pessoas de fora te respondendo, é que todo mundo só sabe e só vê o Brasil agora como o caos, o país do caos, o país, assim, a pessoa fica imaginando o Brasil como tem pessoas andando pela rua e caindo, morrendo e não sei o quê, tipo assim, num jeito que a gente pode até, tentar separar os vários Brasis e falar assim, não, mas de fato tem gente morrendo na rua, tem gente sendo espancada, né? A gente cansa de ver o policial batendo. De fato tem, mas não é que isso não é uma coisa que está, né, assim, acontecendo em qualquer lugar, assim. Mas esse estigma que o Brasil está conseguindo, por méritos próprios, o Brasil, e aí eu digo todo mundo, tanto nós, população como o governo, fazer com que os estrangeiros de fato tenham essa visão de que o Brasil está um caos e eles realmente
olham com enorme preocupação. Os meus amigos, desde a Beryl, que é a minha amiga da Arábia Saudita, que me manda mensagem toda hora perguntando disso e contando da Arábia Saudita também, o que é bem curioso. Há pessoas, esses soldados do exército do Kurdistão, que também, para eles, que estão lá num lugar super ermo no norte do Iraque, lá, nesse momento, não está nem um pouco... Eles estão amando, que lá não está estigmatizado, ninguém está falando de lá, ninguém está achando que lá está o problema é o Brasil. E é verdade, isso a gente tem, de certa forma, a gente tem que concordar. E eu acho que todo mundo tem culpa mesmo. É o que você falou. Cada um tem uma parcela de culpa na negligência da quarentena, na forma como a gente está se portando, né, com esse vírus. Você falou do Rio, de São Paulo, as pessoas estão desobedecendo, indo para a praia, indo para o shopping, tem fila nos lugares, lugar que a gente passa por aqui. São Paulo virou o epicentro, né, do coronavírus. Brasil é do mundo e São Paulo é do Brasil. Então, São Paulo seria hoje, então, o epicentro do coronavírus do mundo, talvez. Eu tenho mais uma perguntinha para fazer, mas vamos só dar uma intervalinha aqui, uma pausa, e a gente já continua a nossa conversa, beleza? Dá uma olhada no próximo vídeo. Você sente que depois disso tudo, cara, o nosso novo normal ele vai ser um pouquinho mais sem produção? Essa coisa de imprimir o dinheiro investido, assim, né? Então, em plateia, em luz, em maquiagem, não sei o quê, isso virava até uma certa prisão. Se livraram dessa prisão. Isso, de fato, isso vai ser uma revolução. Já está sendo uma revolução